por meio do mundo segundo o Evangelho de São João. Do mundo é tudo que não provém de Deus, pecados, feridas interiores e ocultismo, doutrinas não cristãs, ensinamentos teológicos ou não, que se opõem à Sagrada Escritura, à Sagrada Tradição e ao magistério da Igreja. A proibição divina. Deuteronômio 18, 9 a 14. Efésios 4, 27. Não faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem que se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos. Satanismo. Deuteronômio 18, 9 e 10. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Ocultismo. Deuteronômio 18, 10 e 11. Nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo. Espiritismo. Deuteronômio 18, 1. A magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos. Práticas espirituais como consagração, missa negra, magia negra ou branca, superstições, correntes de orações, quebranto, feitiços, filmes de terror, ouija, objetos pagãos, julgos hereditários dos antepassados. As desgraças do espiritismo. Pecado gravíssimo contra a fé, pecado de heresia, afinidade mediúnica, submetendo-se a influências malignas. As pessoas envolvidas com o ocultismo têm a dificuldade para se converterem a Deus, desordem de caráter emocional, começam a ter atração pela mentira e todo tipo de vícios, gerando assim um terreno fértil para doenças mentais, como depressão em nível elevado, perda da consciência, podendo levar a pessoa à loucura. Pessoas que se envolvem com práticas ocultas, elas se lançam num curso violento de distúrbios mentais, ações compulsivas, alienação de parentes e amigos, multiplicidade de sintomas de dupla personalidade. Uma das manifestações ordinárias da loucura é o suicídio ou desgosto da vida. É por isso que casos de suicídio são tão comuns no espiritismo. São como uma consciência lógica da doutrina da reencarnação, da irracionalidade, da não existência de punição, da desgraça, da descrença do castigo por desobediência e soberba. As pessoas que cometem pecado de bruxaria, de despacho, de banhos, de defumação, são frequentemente candidatas a toda espécie de doenças físicas, mentais e espirituais, abrindo sua alma ao demônio, às possessões demoníacas. Moléstias físicas de todo tipo, como dores fortes de barriga, ossos, vômitos, ataques epiléticos, formigamento nas pernas, ataques repentinos de calor, frio, sensação de angústia crescente, manias e toques, a impossibilidade de ingerir comida, dificuldades exageradas de dormir, não conseguir estudar ou trabalhar, agitações, pesadelos, medo de lugares escuros, sensações de opressões contínuas. Em níveis extremos se experimentam bofetadas invisíveis, mordidas que não se veem, assim como golpes no corpo, demências e alucinações, como movimentos de objetos sem nenhuma causa sensível, timbres de portas, instrumentos musicais que soam de repente, barulhos de golpes no telhado, nas paredes ou no solo, e gritos e vozes no ar, ruído de pessoas, visões de sombras ou presenças monstruosas. A palavra da Igreja sobre o Espiritismo. Decreto do Santo Ofício, de 4 de agosto de 1856, declara ilícita, herética e escandalosa a prática de evocar as almas dos mortos para receber respostas. Sumo Pontífice Leão XIII proibiu a leitura e a posse de livros nos quais se ensina ou se recomenda o sortilégio, a adivinhação, a magia, a evocação dos espíritos semelhantes e superstições. Os espíritas perante a Igreja do Brasil.
Reunião ordinária da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reunida nos dias 17 a 20 de agosto de 1953, em Belém do Pará. O Espiritismo é, no momento, o mais perigoso desvio doutrinário para a natural religiosidade do povo brasileiro. O Espiritismo e o conjunto de todas as superstições e astúcias da incredulidade moderna que negam a eternidade das penas do inferno, o sacerdócio católico e os direitos da Igreja Católica, destrói todo o cristianismo. Os espíritas devem ser tratados tanto no foro interno como no foro externo como verdadeiros hereges e fautores de heresias, e não podem ser admitidos à recepção dos sacramentos sem que antes reparem os escândalos dados, jurem o espiritismo e façam a profissão de fé. O espiritismo é o desvio doutrinário mais perigoso para o país, uma vez que nega não apenas uma ou outra verdade na nossa fé, mas todas elas, tendo, no entanto, cautela de dizer-se cristão, de modo a deixar a católicos menos avisados a impressão erradíssima de ser possível conciliar catolicismo com o espiritismo. Santo Ofício de 1917. É ilícito assistir a sessões espíritas, sejam elas realizadas ou não com o auxílio de um médium, com ou sem hipnotismo, sejam quais forem estas sessões, mesmo que aparentemente simulem honestidade ou piedade, quer interrogando almas ou espíritos, ou ouvindo-lhes as respostas, quer assistindo a elas com o pretexto tácito ou expresso de não querer ter qualquer relação com espíritos malignos. Os que não querem praticar nem a necromancia, nem a magia, e não assistem às sessões espíritas, mas professam a doutrina da reencarnação, como esoteristas, maçons, rosacruzes, teosóficos e outros ocultistas, são hereges formais e, como tais, devem ser tratados. A doutrina espírita é 100% incompatível com a fé católica. Ela diz: a salvação não se obtém por graça, nem pelo sangue derramado no madeiro, mas a salvação é o ponto do esforço individual que cada um emprega na medida de suas forças. Do livro O Reformador, órgão máximo da propagação espírita, outubro de 1951, página 236. Ao contrário da doutrina cristã, nos diz: é pelo sangue de Jesus Cristo que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que ele derramou profusamente sobre nós. Éfeso 1:7. Nossa redenção pela paixão, morte e ressurreição de Jesus é uma verdade fundamental da fé cristã. Mas Allan Kardec escreve: não, a missão de Cristo não era resgatar com seu sangue os crimes da humanidade. O sangue mesmo de um Deus não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo. Já a Sagrada Escritura: não vos dirijais aos espíritos nem aos adivinhos, não os consulteis para que não sejais contaminados por eles. Levítico 19:3. Sobre a contaminação diabólica. Todas as formas de atividades relacionadas ao espiritismo kardecista levam à contaminação psicológica, física e espiritual. Exemplos: psicológica: mania de perseguição, neurose, ansiedade, angústia, fobia, depressão, frieza de sentimentos, fraqueza corporal, indisposição, variação de humor entre raiva, tristeza, melancolia, sentimento de morte, sensação de estar encurralado, ficar prostrado, pesadelos, síndrome do pânico, entre outras. Física: dores de cabeça, dores na coluna, do estômago, vertigem, fadiga, dificuldades de expressão. Espiritual: o esoterismo como cristais, incenso, cromoterapia, magia negra, branca, nova era, entre outras. Por se tratar de um pecado grave, essa prática é colocada sob a influência e dependência do mundo dos demônios. Se você entra em um ambiente espírita, de macumba, candomblé
entre outros, mesmo que seja apenas por curiosidade, você está pecando gravemente, colocando-se sob o jugo do demônio. Neste assunto, é a curiosidade que leva muitos católicos ao pecado. Se alguém se dirigir aos espíritos ou aos adivinhos para fornicar com eles, voltarei o meu rosto contra esse homem. Levítico 26. Por adivinho são todas as formas de se buscar o conhecimento de realidades ocultas e conhecer o futuro. Entre essas práticas estão, entre outras, a invocação dos mortos, necromancia, leitura das mãos, quiromancia, astrologia, búzios, cartomancia, consultas aos cristais, tarôs, numerologia. Existem outros fatores contaminantes que são muito usados, são os passes espíritas, oferendas espíritas, amuletos, banhos de descarrego, benzimentos, amarrações, demandas espíritas, águas energizadas, comidas consagradas, festas pagãs ocultas. Todo culto que se presta a uma entidade espiritual é recebido ou por Deus ou por Satanás. Como os pagãos não prestam o seu culto a Deus, então por exclusão, quem o recebe é o demônio. A influência ou contaminação do espiritismo acontece nos campos de ordem espiritual e de ordem intelectual. De ordem espiritual, a pessoa que se faz médium fica aberta à ação do demônio. Os espíritas ficam expostos aos ataques dos demônios. No livro Iniciação Espírita, edição Edicel, justamente sobre o médium que recebe espíritos, item 81, lê-se: por outro lado, os bons espíritos, querendo dar um ensinamento útil a todos, servem-se do instrumento que tiveram à mãos, mas abandonam quando acham outro que lhes é mais simpático e que aproveita suas lições, retirando-se os bons espíritos, os espíritos inferiores, poucos interessados nas qualidades morais, que aliás os incomodam, têm então o campo livre. Ao evocar um morto ou participando de uma sessão espírita, fica aberta à opressão dos demônios. Quem se faz de médium perde sua própria individualidade, sua liberdade e comete atos contra sua vontade, contra a vontade de Deus. Quem se submete a passes, águas fluídas, remédios espíritas, entra em contato com aquele que se disfarça de anjo de luz. Esses líquidos fluídicos são benzimentos com a assistência desses mesmos espíritos. Eles são inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. O Livro dos Espíritos, página 87. A influência de ordem intelectual e danos psicológicos. Dependência de álcool e outras drogas, perda da racionalidade, dissociação da personalidade até chegar a sentir características iguais à possessão, vozes que se sobrepõem à oração e blasfemam e induzem ao suicídio. Aqui alguns relatos de que o espiritismo afeta a mente e o sistema nervoso. Dr. Miguel Osório de Almeida, professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. A intervenção do espiritismo no tratamento de qualquer neurose é sempre prejudicial. Pode-se dizer, sem exagero, uma verdadeira fábrica de loucos. Entre os dementes que diariamente dão entrada em clínicas psiquiátricas, a maioria vem dos centros espíritas. Sim, estou convencido que as práticas espíritas têm produzido em predispostos verdadeiras psicoses e agravado muitos estados mentais, já iniciados por pequenos distúrbios psíquicos. O número de alienados em que as perturbações mentais surgiram em consequência de frequência de práticas espíritas não tem diminuído, mas sim pelo contrário, aumentado. João Frois, catedrático de Medicina Pública na Faculdade de Direito da Bahia. Certamente a prática do espiritismo pode trazer e tem produzido danos à saúde mental dos adeptos e frequentadores de sessões chamadas espíritas. Pernambuco Filho, docente de psiquiatria da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. É evidente
Todos aqueles que se dedicam ao estudo de doenças mentais têm observado inúmeros casos de desordem psíquicas produzidas pela prática do espiritismo. Médicos e psicólogos registraram que frequentar o espiritismo afeta profundamente o psiquismo e o sistema nervoso dos seus clientes. A grande difusão no Brasil faz que a nossa terra seja um dos países de maior índice de doenças mentais no mundo. Verifica-se que na proporção em que o espiritismo cresce no Brasil, aumenta o número de casos psicopáticos em nossa sociedade. O espiritismo ou provoca perturbação nervosa ou a agrava. A Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, por iniciativa do Dr. Leônido Ribeiro, promoveu entre especialistas encontros com questões como: prática do espiritismo pode trazer danos à saúde mental do indivíduo? O exercício abusivo da arte de curar pelo espiritismo acarreta perigos para a saúde pública? O Dr. Carlos Seide, catedrático de Medicina Pública da Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. Friso, entretanto, que opino serem condenáveis as práticas que se realizam nas sessões espíritas com pretensos fins terapêuticos e as chamadas evocações. Minha qualidade de católico não admite estas, e os meus estudos médicos desaconselham aquelas. A mediunidade altera e debilita até mesmo a saúde física, desordena e perturba a mente. O indivíduo cristão é levado a crer que existe encarnação, caindo em heresia, passa a duvidar da palavra de Deus, pois o Espiritismo não aceita a Bíblia como verdade revelada pelo próprio Deus. Começa a duvidar de pontos como ressurreição, céu, inferno e juízo final. Começa a dar mais valor aos passes que recebe nas sessões espíritas do que à Eucaristia. Fica iludido pelos sinais que acontece dentro do espiritismo, não tendo discernimento entre aquele que se transfigura em anjo da luz, assim buscando um poder fora de Deus. Moreno Fiore, padre dominicano, licenciado em teologia, especializado em demonologia, sócio do Centro de Estudos Parapsicológicos de Bolonha e exorcista, nos diz: as almas dos defuntos, portanto, em razão da falta do corpo material, não podem comunicar-se sensivelmente com o mundo dos vivos. Os vivos não podem estabelecer contatos sensíveis com o mundo dos mortos, a fim de comunicar e obter informações de qualquer tipo. O demônio não tem poder de introduzir a alma de um condenado no corpo de um ser vivo. A tentativa de entrar em comunicação com os mortos implica sempre certo com o mundo demoníaco. E isto também quando não se recorre implicitamente à direta intervenção de Satanás e dos seus anjos. Do livro Espiritismo, Podemos nos comunicar com os mortos? Páginas 72, 111 e 120. Conclusão. O Espiritismo nega dezenas de verdades da fé católica. Nega o mistério e ensina que tudo pode ser compreendido e explicado. Nega a inspiração divina da Bíblia, nega o milagre, nega a autoridade do magistério da Igreja, nega a infalibilidade papal, nega a instituição divina da Igreja, nega a suficiência da revelação, nega o mistério da Santíssima Trindade, nega a existência de um Deus pessoal e distinto do mundo, nega a liberdade de Deus, nega a criação a partir do nada, nega a criação da alma humana por Deus, nega a criação do corpo humano, nega a união substancial entre o corpo e a alma, nega a espiritualidade da alma,
nega a unidade do gênero humano, nega a existência dos anjos, nega a existência dos demônios, nega a divindade de Jesus, nega os milagres de Cristo, nega a humanidade de Cristo, nega os dogmas de Nossa Senhora como Imaculada Conceição, virgindade perpétua, assunção e maternidade divina, nega o pecado original, nega a graça divina, nega a possibilidade do perdão dos pecados, nega o valor da vida contemplativa ascética, nega toda a doutrina cristã do sobrenatural, nega o valor dos sacramentos, nega a eficácia redentora do batismo, nega a presença real de Cristo na Eucaristia, nega o valor da confissão, nega a indissolubilidade do matrimônio, nega a unicidade da vida terrestre, nega o juízo particular depois da morte, nega a existência do purgatório, nega a existência do céu, nega a existência do inferno, nega a ressurreição da carne, nega o juízo final, nega a redenção por Cristo, nega toda a perfeição de Deus. O Espiritismo, além de condenar a alma à desgraça eterna, destrói a vida física e social das pessoas. Os espíritas, por sua crença satânica de achar que a felicidade terrena é essencial, não medem esforços em busca de tentar atingir esta, e com isto enganam, mentem, omitem, aceitam imoralidades, tudo em nome de uma falsa dignidade humana. Falam de caridade, mas fazem apenas filantropia. Vivem de acordo com o liberalismo ecumênico moderno maçônico e ignoram toda a graça divina e ainda usam o nome de Nosso Senhor, de Maria Virgem e de todos os seus santos para arrebanhar aos ignorantes.